Eu fiz um estudo completo, com todos os detalhes, para saber o quanto que a caixinha turbo da Nubank rende. E eu fiz uma comparação, investindo um montante de dinheiro na caixinha turbo da Nubank e numa carteira diversificada, que é o que todos os canais de investimento, na maior parte das vezes, te diz para você fazer, inclusive eu. E cara, sendo sincero, o resultado me surpreendeu. Vou te mostrar aqui todas as limitações da caixinha turbo, todas as vantagens dela também, todos os benefícios de você ter um dinheirinho investido lá, todas as dificuldades que você vai ter lá. E do lado de cá também vou te falar sobre as vantagens da carteira diversificada, as desvantagens da carteira diversificada, os benefícios em relação à caixinha da Nubank, os malefícios, né, as desvantagens em relação à caixinha da Nubank. E no final desse vídeo você vai conseguir chegar na conclusão sozinho se faz sentido ou não você colocar dinheiro na caixinha da Nubank. Porque, meu amigo, eu vou até te ensinar a fazer isso aqui na prática no celular. Rapaz do céu, mas aí é coisa boa demais. Olha só o que chegou aqui. Oi, esposa valorosa, né? Provérbios 33, 31. Aí você vê que é valorosa mesmo, até me corrigiu. É Provérbios 31, tá certo? Deixa eu ver se é 31 ou 33, vamos ver aqui agora. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a muitas carteiras diversificadas, e o coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Coa o café, faz aquela carninha de panela e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Você tem uma esposa valorosa também aí? E era Provérbios 31 mesmo. Então vamos lá, para quem não conhece a caixinha turbo da Nubank, foi algo que eles soltaram em 2025. Eu vou fazer um estudo usando esse rendimento em backtest, que é olhar para trás e ver, se ele existisse lá em tal ano, quanto que teria entregue de rendimento. Porque como ela existe desde 2025, não tem como a gente saber isso na prática, o quanto que rendeu, mas a gente consegue fazer backtest. Se existisse lá, quanto que renderia? Então, a Nubank já é famosa pelas suas caixinhas, né? Inclusive, foi quem liderou todo esse processo aí de criar caixinhas de organização em bancos digitais. Aí vem o Mercado Pago com cofrinho, vem o Inter com porquinho, só para não copiar o nome caixinha, mas é a mesma coisa, tudo igual. E quais são as vantagens das caixinhas, do porquinho, do cofrinho? É que o rendimento é sempre maior que a poupança, que não é segredo. Em geral, qualquer coisa rende mais do que a poupança, a não ser que você tenha investido muito mal mesmo. Todas as caixinhas têm rendimento diário, rende diariamente, né? Porque, por exemplo, na poupança rende no aniversário. E no caso aqui, rende 100% CDI, a caixinha normal da Nubank. Olha lá, aí aqui, ó, ative a caixinha turbo, que eu vou até te ensinar. Se você é usuário da Nubank e não sabe sobre isso, eu vou te ensinar a ativar a caixinha turbo também. E conquiste um rendimento de até 120% CDI, meu amigo. 120% CDI no Brasilzão é coisa, viu? Então segura quanto a poupança, a caixinha da Nubank é protegida pelo FGC, como a poupança tradicional. E realmente o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele tem a capacidade de assegurar mesmo. É óbvio que se vários bancos falirem e você tiver a necessidade de saque desse dinheiro, imagina que você colocou dinheiro lá na Nubank, ele faliu, você vai ter que entrar em contato com o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que já tem uma aula aqui específica sobre o Fundo Garantidor de Crédito, pra você não ter problema. Só que tem algumas limitações dentro do FGC, né? Eu nem vou spoiler muito aqui pra você assistir o outro vídeo pra gente conseguir adiantar aqui. Mas sim, a caixinha da Nubank é segura, tá? Não tem assim uma insegurança absurda, não. O próprio Banco Master, o Banco Will, quando eles faliram, a gente conseguiu acionar o FGC. Eu te ensinei isso na prática, acionando o FGC aqui na prática. Eu coloquei dinheiro lá no Master, esperando que ele fosse falir mesmo, pra gente acionar o FGC ao vivo. Então a gente fez isso, você já sabe fazer isso também. Dinheiro sempre disponível, precisou do dinheiro, é só sacar que cai na hora. Isso aqui é a famosa liquidez imediata. Isso aqui é muito bom. Liquidez imediata é excelente. E simples de usar, realmente. O Nubank aí, ele se destaca por esse user experience, né? A experiência do usuário é muito boa na Nubank. E aí, ó, como ativar uma caixinha turbo? Tem as caixinhas normais. Como que eu vou ativar a caixinha turbo? Já vou te mostrar aqui. Olha lá, movimente R$ 900 por mês na conta do Nu e conquiste um rendimento de 115% CDI. Então você só precisa movimentar R$ 900 por mês. Clientes no céu, dá pra você contratar plano de celular, seguro pro seu carro, seguro pra sua casa, dá pra você comprar geladeira, TV, tudo pelo banco. Ou se você for no Nubank Plus, né, aquele ultravioleta, sabe o cartãozinho Nubank ultravioleta? Tem acesso a rendimento até 120%. Como que eu viro no ultravioleta? Você tem que ter uma fatura do cartão de crédito acima de R$ 5.000, aí compensa você ser, ou pagar R$ 50 por mês para poder virar Nubank ultravioleta. Ou ter investimentos. Se você tiver muitos investimentos também, vai também conseguir o Nubank ultravioleta. Então, primeiramente, deixa eu te mostrar aqui as caixinhas, como que elas funcionam, para depois eu te explicar sobre a rentabilidade e o quanto ela venceu ou não uma carteira diversificada.
Então, quando você entra aqui na sua conta, a primeira coisa que você vai fazer é arrastar isso aqui pro lado, ó. Esquece esse negócio de pegar emprestado aqui, viu? Não cai nessa, não. Vem aqui em caixinhas, e aqui em caixinha você consegue ver todas as suas caixinhas. Ó, clica aqui caixinha, e aí você consegue criar novas caixinhas. Aqui você consegue ver que eu tenho uma caixinha aqui, aí você consegue ver que eu tenho aqui uma caixinha na época que eu tava precisando de investimentos para geração de dividendos, inclusive sobrou R$17 ali, ó. Aí tem a caixinha aqui de reserva de emergência, que na verdade acabou sendo essa. Aqui você tá vendo que eu não tenho caixinha turbo, né? Porque eu vou criar junto com você essa caixinha turbo. Quando você abre isso aqui pela primeira vez, você vai ter só a caixinha de reserva de emergência, que segue aquelas primeiras premissas lá. Olha só, se a gente olha aqui, você vê que eu tinha um dinheiro aqui na reserva de emergência, que depois a gente investiu em LFTB, né? E aqui você consegue ver que ela rende só 100% CDI. Quando eu clico em criar uma nova caixinha, aqui ela vai me dar várias opções, né, de caixinha. Ah, eu quero criar uma caixinha para reformar a casa, que isso aqui é mais, na verdade, para organização do seu dinheirinho que você tá colocando. Ah, esse dinheiro aqui é para me trocar de carro, esse dinheiro aqui é para eu investir, esse dinheiro aqui é de reserva. Só para você ter essas organizações. Aí você consegue ver que é protegido pelo FGC até R$250 mil, né? E aqui o que interessa pra gente é essa caixinha turbo ultravioleta, tá vendo? 120% CDI. Ó, caixinha turbo que rende 120% CDI. O benefício do ultravioleta, né? Então, como eu sou ultravioleta aqui, o cliente ultravioleta na Nubank, eu consigo ter esse 120% CDI. A maior parte da galera vai ter 115% CDI, porque não é cliente ultravioleta. E se você não é, por falta de movimentação de fatura, alguma coisa do tipo, não compensa você pagar os R$50 para ser no ultravioleta para poder deixar dinheiro na caixinha. Eu vou te explicar o porquê. Olha só, eu não sei se você consegue perceber aqui, mas o máximo de depósito que eu tenho para fazer é R$10 mil. Então eu consigo aqui, por exemplo, pegar esse dinheiro que tá na minha caixinha aqui, ó, de 302 e colocar tudo na caixinha turbo, que ela rende bem mais, né? Rende 120% CDI. Inclusive aqui você consegue ver que eu não deixei nada aqui. A gente vai criar ela agora, justamente para mostrar para vocês. Então, o resgate também é imediato, muito top. O prazo para rendimento também é diário. Todo dia rende, né? O rendimento diário. E a renovação é de 12 meses. Eu vou te explicar o que é essa renovação de 12 meses, tá? Porque isso aqui é um detalhe que pouca gente percebe. Então, quando eu clico aqui em criar caixinha, vou colocar aqui um valor aleatório aqui, só a título de exemplo. E aí aqui você consegue ver, ó, resgate qualquer hora, rendimento 120% CDI, confirmar. Inclusive, deixa eu até mostrar para vocês aqui, se eu tentar colocar mais de R$10 mil, né, o que aparece, ó. Se eu coloco aqui, tento colocar R$20 mil, olha lá, o limite de depósito dessa caixinha é até R$10 mil. E é interessante que, se eu colocar R$10 mil, pode, e os rendimentos acontecerão em 120% CDI. E aí tem muita gente que pensa, ah, e esse rendimento que cair lá vai subir, vai ficar 10.100, 10.200. Esse também vai render 120% CDI, tá? Só que é só realmente o que você consegue aportar mesmo, tirar do seu dinheiro e colocar, seria R$10 mil. Então aqui a gente já viu uma limitação na caixinha da Nubank, né? Então vamos confirmar aqui. E pronto, já vai estar criada aqui a nossa caixinha ultravioleta, 120% do CDI. A maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo provavelmente não vai ter o 120% CDI, não sei que seja no ultravioleta, mas o 115 também é muito bom e eu vou fazer as simulações com 100% CDI, com 115% CDI e com 120% CDI, então não vai ter dúvida nenhuma aqui, vou abranger todas as pessoas, beleza? Então vamos voltar aqui agora pro computador que eu quero te mostrar algumas coisas. Não é segredo para ninguém que a caixinha que rende 120% CDI, 110% CDI, a gente classifica esse investimento como renda fixa, porque é um pós-fixado. Apesar de parecer muito complexa essa divisão de pós-fixado, pré-fixado e os híbridos, que são IPCA+, cara, isso é muito simples de você aprender. Se você se inscrever aqui no canal, você vai aprender isso aí bem tranquilo, tá? Então, o CDI, ele é um pós-fixado, que é aquele investimento que você investe para poder saber o rendimento depois. Como assim, Léo? Eu vou investir num negócio que eu vou saber só o rendimento depois? É tipo celular pré e pós-pago. O pré, você coloca R$30, você tem R$30 para poder usar. O pós é, eu uso, e lá no final do mês eu sei o quanto que eu vou ter que pagar. Percebe que o pós, eu não sei quanto que eu vou ter que pagar, vou pagar lá, só dependendo do meu uso. No caso do pós-fixado aqui, que é o CDI, mesma coisa. A gente investe e a gente só vai saber o quanto que rendeu depois, porque o pós-fixado, ele tá atrelado à Selic. O CDI nada mais é do que 0,1% a menos da Selic, mais ou menos nessa média, tá? E a Selic, ela é definida de 45 em 45 dias pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Então, de 45 em 45 dias, eles sentam para poder fazer uma reunião e decidir para onde que vai a Selic. Se vai subir, se vai cair, se vai ficar onde tá. Então, você percebe que você investe hoje tá rendendo 14,25%. Se colocar o dinheiro hoje lá, tá rendendo 14,25%, 100% CDI. 120% CDI vai dar quanto? Vamos fazer a conta aqui, ó. 120% CDI dá 14,25 vezes
1,2 dá 17,1% ao ano. Isso aqui é absurdo. Mas para poder render 17,1% ao ano, você tem que investir hoje e a taxa Selic precisa ficar 14,25% durante o ano inteiro, durante 12 meses. Se ela cair no mês que vem, por exemplo, rendeu 14,25 diarizado, né? Que se a gente pega 14,25 e diariza esse rendimento, que 14,25 é no ano. A gente pega, qual que é o equivalente no dia? Vai dar 0,01 alguma coisa. Então tá rendendo aquilo por dia que é o equivalente a 14,25% ao ano. Quando passa a reunião do Copom e cai para 14, por exemplo, 13,5, só um exemplo, agora vai render 0,001, entende? Então vai render um pouquinho menos. Aí no finalizar do ano, você vai saber se rendeu 14, se rendeu 13,9, se rendeu 13,8, se rendeu 15%. No final você vai saber o quanto que rendeu na média, mas sempre vai render ali atrelado a Selic, por isso que é pós-fixado. Facinho de entender. E aí, historicamente, o que eu quero te mostrar aqui, inclusive isso aqui são estudos e estudos já comprovando isso, né? Isso não é o Léo que tá falando, são realmente estudos estatísticos, fatos comprovados, aí você pode tentar ir contra fatos. Mas aí é a sua liberdade de ser tolo, não vou nem falar outra palavra, mas tolo, né? Olha só o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. E aí depois a gente vai trazer isso aqui pro Brasil, porque eu me impressionei quando eu trouxe esse estudo pro Brasil. Olha só, lá nos Estados Unidos, a gente pega uma janela de tempo muito longa, desde 1802, isso aqui inclusive tá num livro, tá? Esse aqui é um gráfico de um livro. De 1802 até 2002, ou seja, 200 anos de janela, você consegue ver aqui o que aconteceu com quem investiu em stocks, que são ações, o que aconteceu com quem investiu em bonds, que é renda fixa, bills, que também são títulos do tesouro, também é renda fixa, ouro, quem investiu em ouro, né, conseguiu manter o poder de compra, ó, consegue perceber que manteve o poder de compra, porque quem deixou só em dólar, não investiu, só guardou dinheiro no colchão, ou sei lá o que fez com o dinheiro, só perdeu o poder de compra, ó, o dólar desvalorizou, né? Então aqui fica óbvio que a renda fixa levou um bagaço das ações, né? Levou um bagaço, não tem nem como discutir aqui. A multiplicação foi absurdamente maior em ações. Aqui a gente consegue ver o retorno anualizado durante esses 200 anos, beleza? Então o dólar sempre perdendo poder de compra, o ouro sempre mantendo ali o poder de compra, renda fixa, seja de empresas, né, ou seja do tesouro, rendendo aí um pouquinho, e as ações rendendo muito mais. Léo, e se a gente trouxer esse estudo para o Brasil, o que acontece? Porque o Brasil, se você não sabe, é um dos países, entre todos os países que existem, que tem a maior taxa de juro real do globo. Significa isso, Léo? Que a diferença entre a inflação e a taxa de juros, no caso a Selic, é a maior que tem. Imagina a taxa Selic aqui a 14% e a inflação a 5%. A gente tem uma taxa de juros de 9% real. É como se a gente estivesse investindo no CDI e estivesse ganhando IPCA mais 9, entende? Por isso que o CDI aqui ele é tão aclamado e ele é usado como benchmark. A galera não consegue nem bater o CDI. Isso é verdade, a galera não consegue bater o CDI. É difícil bater o CDI, principalmente em momentos em que a bolsa está pressionada e o CDI está com 2 dígitos. Por isso, inclusive que fique claro, que eu trago esses vídeos para poder abrir seus olhos, para você ver que sim, você pode estar perdendo uma oportunidade na renda fixa, às vezes faz sentido você colocar dinheiro lá. E também não, pode ser que em alguns momentos, mesmo com a renda fixa pagando muito, faz mais sentido você comprar estoques, ações, fundos imobiliários, montar uma carteira diversificada. E foi esse o estudo que eu quis trazer aqui hoje, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui e comparar, só para começo de conversa, desde 2018. Por que você não compara 200 anos? Primeiro, porque a base de dados que a gente tem para poder usar o CDI e as ações teria que ser de 96 para frente. 94 teve o Plano Real, inclusive te recomendar um livro bem legal sobre o Plano Real, quer ver? É esse livrinho aqui, ó, muito legal. Se você gosta de história, se você conseguir ver como é que foi esse momento de troca de moeda, né? Que aqui os caras comemoraram 30 anos do Real, que foi em 2024, soltando esse livro aqui. Quem escreveu esse livro foi quem projetou o Plano Real, né? Então, bem legal. O Gustavo Hoffmann, o Pedro Malan e o Edmar Bate, muito legal. E eles, inclusive, pegam as cartas antigas que eles estavam escrevendo, por exemplo, em 1996, 2 anos já do Plano Real, o que tá acontecendo, quais são as nossas perspectivas. Muito legal esse livro, tá? Então, como em 1994 foi o lançamento do Plano Real, quando a gente começou a usar o realzinho como dinheiro, e tinha muita inflação, a taxa Selic era muito alta, fica meio distorcido os dados. Então a gente pega desde 1996, 97 para frente. E aí, lá em 97, por exemplo, os fundos imobiliários eles foram criados em 93, mas não existia nenhum fundo imobiliário negociado em bolsa de verdade em 97. Então você percebe que, como o nosso mercado é muito jovem, a gente não consegue fazer algumas comparações. Ações existiam? Existiam. Mas índices fortes existiam? Não existiam. Então aqui eu quero colocar uma comparação, só para você entender, desde 2018, que eu queria colocar junto o IDIV, que é um índice que pega as ações que mais pagam dividendos. Então hoje a gente tem 2 índices bem importantes na bolsa de valores, que é o IBOV, que todo mundo olha, né? O Ibovespa, e a gente tem o IDIV, que basicamente é pegar o IBOV e selecionar dentro do IBOV, que tem 92 empresas,
as empresas que mais pagam dividendos. Então é um índice que comprovadamente é mais forte no Brasil por conta dos dividendos, que no Brasil faz muito sentido. Esse próprio índice aqui já confirma o quanto é valioso você investir em empresas que pagam dividendos, né? A gente já conversou sobre isso. Eu fiz um vídeo, inclusive, te ensinando a calcular a TIR da sua carteira. Não precisa assustar você que é jovem nos investimentos. Alguma coisa que eu quero te falar é que, sim, meu amigo, aqui você vai aprender. Aqui acabou aquele negocinho de vou economizar no papel higiênico, vou dobrar só 2 vezes para poder economizar 10 centavos. Não, calma. Aqui você vai aprender o que você tem que fazer de verdade. Na prática mesmo, como que eu invisto isso aí na prática? Como que é que faz? Então aqui, ó, desde 2018, dia 28/12/2017, que foi quando o IDIV foi criado, tá? Depois eu vou tirar o IDIV só para você ter uma ideia, que aí a gente consegue pegar lá desde 96. Então aqui, desde 2018 até hoje, a gente consegue perceber que o 100% CDI perdeu pro Ibov. Se você consegue olhar ali, ó, o 100% CDI rendeu 109 e o Ibov rendeu 127. Inclusive, o Ibov permaneceu por grande parte do período acima do CDI. Sendo bem sincero, né? A gente teve problemas aqui em 2025, em 2020 com a pandemia, aqui em 2023 teve queda também, mas em geral teve mais rentabilidade do que o CDI. Quando a gente pega IPCA mais 5, você viu que eu adicionei aqui o IPCA mais 5, né? Que você consegue inclusive investir agora pelo Tesouro Direto. Quando a gente pega o IPCA mais 5, o IPCA mais 5 ficou acima do Ibovespa, porque em 2020, 2021 o IPCA tava 2 dígitos. E aí se eu pego 120% CDI, que é a caixinha turbo da Nubank, deu 142%, bateu, arrebentou o Ibovespa. Isso colocando em renda fixa, que tem muito mais segurança, né? E aí quando eu coloco o IDIV, que eu pego só as empresas de dividendos, aí a gente tem um bagaço aqui, o IDIV fica bem na frente de todos, inclusive do 120% CDI, com 211%. Então aqui já começa a clarear um pouquinho a sua cabeça sobre, pô, será que faz sentido eu realmente ter uma posição, mesmo com a renda fixa pagando muito? Ou eu converto tudo que eu tenho em renda fixa ou invisto só em renda fixa? Para quem tá começando, por exemplo, essa resposta pode até ser mais simples e mais básica. É meio que intuitiva, eu vou ficar só na renda fixa, porque tá pagando muito, paga mais do que fundo imobiliário, paga mais do que ação nesse momento, em curto espaço de tempo, né? Que é justamente o momento em que as ações dos fundos imobiliários estão em uma oportunidade. Aí depois a renda fixa vai começar a cair, aí você vai ver o seu rendimento, lembra que é pós-fixado? Vai ver ele caindo de 14 para 13, para 12, para 11, para 10, para 8, se Deus quiser, a gente chega no 8 aí no Brasil, né? E seu rendimento vai cair, enquanto o cara que investiu em ação, fundo imobiliário, por exemplo, tá com um rendimento, ó, muito acima. Porque hoje tá recebendo aí quase 2 dígitos de dividendos. Imagina quando esse negócio valorizar pra caramba aí, a taxa de juros cair, a margem das empresas serem soltas, né? A gente conseguir receber até mais dividendos. Mas tirando aqui o IDIV, se eu excluo o IDIV aqui dessa brincadeira, que é uma carteira de dividendos, olha só o que acontece aqui com o Ibovespa, desde 1994, tá? Vou até editar aqui, ó, para poder ficar mais justo, e vou colocar 97, tá? 1997. Você consegue perceber aqui que o 120% CDI, o 100% CDI, o IPCA mais 5, todo mundo bagaçou o Ibovespa. Tá vendo quanto o Ibovespa é um índice fraco, cara? Pelo menos fraco em relação à renda fixa no Brasil. Se a gente tivesse aqui a possibilidade de colocar o IDIV também, você ia ver o quanto que o IDIV desempenha muito melhor do que o Ibov. Muito melhor do que o Ibov. Então, às vezes, você vê aí o Ibov caindo 10%, 15%, 5% que seja. Aí você vê ele subindo para 200 mil pontos, cai para 170 mil pontos. Você que ainda tá começando, você fala assim, nossa, mas esse trem não rende nada, a ação não rende nada. O Ibov não tem nada a ver com a ação. Exagerei. É óbvio que tem a ver. Mas a sua carteira, ela pode desempenhar muito bem enquanto o Ibov tá caindo. A sua carteira, inclusive, pode desempenhar muito mal quando o Ibov tá subindo. E não necessariamente isso é ruim, tá? Não necessariamente isso é ruim. Quando você constrói uma carteira forte, diversificada, você se protege não só da renda fixa no Brasil, mas internacional. Vou te mostrar aqui agora o que uma carteira diversificada faria. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei uma carteira e criei como se eu fosse usar o meu método, que é o método Kraken, que é uma maneira de construir uma carteira diversificada, comprovada estatisticamente, já foi comprovado no tempo aí desde 1960, com vários backtests, funciona aqui no Brasil, funciona em vários países. Você não precisa ser muito inteligente para poder aplicar esse método. É um método simples, basicamente. Você tem que ter conhecimento para entender o que você vai fazer dentro da carteira, mas não é nada assim de, meu Deus, só gênios conseguem usar. Não, pô, se eu consigo, meu QI não é tão alto não, eu não sou tão inteligente, só sou esforçado, eu só sentar a bundinha na cadeira e estudo. Aí você tem que sentar a bundinha na cadeira também e estudar. Não tem como você adquirir conhecimento novo só por osmose, né? Se bem que poderia, né? Eu passar aqui pra você em osmose e pegar de muitas pessoas também por osmose, mas não é bem assim que funciona não. Então o que eu fiz aqui? Eu construí uma carteira com ações, com fundos imobiliários, com um pedacinho em renda fixa, 10%, e com ativos no exterior. Basicamente o crack. Não deu para eu colocar aqui, por exemplo, criptomoeda,
que eu ia desbalancear demais a criptomoeda, com 5% de criptomoeda, que é o modelo crack, você ia ter um rendimento absurdo, então já tirei para não colocar. E não coloquei opções também, que aumenta muito a rentabilidade da sua carteira, só que não daria para fazer aqui nessa simulação. Então o Kraken ficou meio capenga, sem o segundo K e sem o N no final. Então seria aí quase que 70% do Kraken, beleza? E aqui a gente consegue ver que eu coloquei ações sem segredo. Eu não fui lá e garimpei as melhores ações que tiveram o melhor rendimento durante o período para poder forçar para vocês uma rentabilidade falsa, que normalmente você não ia conseguir. Não, na verdade eu só peguei as mais famosas mesmo. Peguei dois bancos, Banco do Brasil e Banco Itaú. Dois bancos, peguei e coloquei um banco estatal para ter risco mesmo na carteira, um banco privado para fazer o contraste. Peguei Sanepar e Copasa, não peguei Sabesp, porque Sabesp rendeu pra caramba. Esse aqui eu joguei até contra a carteira, porque Sabesp rendeu assim, além do absurdo depois da privatização, então não peguei ela. Coloquei aqui Sanepar e Copasa. Óbvio que Copasa também foi privatizada, mas aí também, né, eu peguei duas empresas. Peguei duas empresas de seguro também, não peguei a Caixa de Seguridade aqui, porque a Caixa de Seguridade saiu em 2021, então ia prejudicar a comparação, mas peguei Porto Seguro, peguei BB Seguridade, que existem há mais tempo. Empresa de energia eu peguei uma transmissora, que vocês sabem que eu tenho Taesa na carteira, e CPFL também, que é muito boa, é uma empresa de distribuição, uma das melhores que tem. Peguei telecomunicação, na minha carteira eu nem tenho isso aqui, mas eu coloquei só para poder fazer aquela carteirinha diversificada, bonitinha, né? Eu não teria, por exemplo, TIM, depois a gente pode até tirar isso aí, caso queiram, tá? Inclusive atrapalhou a rentabilidade um pouquinho. Aí depois peguei fundos imobiliários, HGLG, XPML, ó, fundo de tijolo, fundo de tijolo, fundo de tijolo, fundo de tijolo, fundo de tijolo. Peguei 5 fundos de tijolo e 2 fundos de papéis, o PORD e o KNCR. Aqui eu também fiquei bem limitado, porque muitos dos fundos que existem hoje, que são bons, não existiam lá nessa época. Então eu fiquei um pouquinho limitado. Aí eu coloquei no IVVB11, que é o jeito que a gente faz os nossos investimentos internacionais, né, através de ETF, e coloquei aqui 10% da carteira em CDI. 10% em 100% CDI, é como se você estivesse investindo no Selic. E aí o rendimento da carteira foi esse aqui, ó. Olha só o rendimento da carteira. Eu até nomeei essa carteira como caixinha turbo. Desde 28/12 de 2017, que é limitada aqui a algum fundo imobiliário ou alguma empresa, ela surgiu aqui, né? Então tem esse limite. Então daqui até hoje, a gente teria 250% de rentabilidade. Você acha? Aí eu quero que você pause o vídeo agora depois que eu soltar essa frase. Você acha que essa carteira bateu ou perdeu para 100% CDI? Bateu ou perdeu? Porque aqui, desde 2018, cara, a gente teve aqui um Selic mais baixo, mas a partir de 2020 aqui a Selic tá absurda, né? A gente tá vivendo um ciclo aí de 5 anos com taxa de juros de 2 dígitos. Isso foi raro olhando o histórico do real. De novo, leia esse livro. Foi raro, olhando o histórico do real, passar por tanto tempo assim com 2 dígitos, tirando as anomalias, né? Porque a gente não tá vivendo uma anomalia agora, já tem 30 anos do real, entende? Deixa aqui que embaixo você acha que venceu ou perdeu, porque olha só, me impressionei, hein? Olha isso aqui. Perdeu e perdeu feio, cara. Uma carteira diversificada simples. Nada de muito complexo nessa carteira. Simples, a carteira é simples, cara. Qualquer um consegue construir essa carteira. Eu nem escolhi esses ativos. Eu só peguei 2 seguros, 2 saneamento, 2 energia, 2 bancos. Foi isso. E peguei os maiores fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papéis que existiam na época. Só aí. Eu não fiz nenhuma triagem. Nada. Só coloquei aqui pra ver se rendia ou não. Imagina você agora, sabendo triar momento da compra. Você vai comprar Banco do Brasil quando é hora de comprar Banco do Brasil. Você vai comprar Itaú quando é hora de comprar Banco Itaú, porque na simulação eu comprei tudo no mesmo dia. Você vai comprar Copasa antes da privatização. Agora você não vai comprar. Sanepar você compraria lá 3 e pouco. Agora você não vai comprar. Você conseguiria olhar quais são os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, triar todas essas. Você pega as 92 do Ibovespa, tria as melhores pra você ter dentro da sua carteira. Imagina você com esse poder. Tria isso, faz o cálculo do preço teto usando valuation, igual os profissionais conseguem utilizar. Você calcula e fala, esse é o máximo que eu posso pagar nessa empresa. Então, se ela passar, eu não compro. Para eu não perder rentabilidade, eu só compro aqui abaixo com margem de segurança. E além disso, você conseguir montar uma carteira estruturada com diversificação e correlação negativa. Diversificação de verdade, não pulverização. Com correlação negativa. Que essa carteira aqui até tem pouco, essa que eu criei aqui. Imagina você sabendo fazer isso. O quão maior seria a sua rentabilidade. É justamente isso que eu quero te ensinar no dia 11, 12 e 13 de agosto. Eu vou fazer 3 aulas ao vivo e inclusive eu nomeei essa imersão como Projeto Yield, justamente para eu te ensinar esses 3 pontos. Cara, você vai aprender muito mais do que muito curso pago nessas aulas, você não vai precisar pagar 1 centavo. As aulas são gratuitas. Você não vai precisar pagar nenhum centavo. Você vai precisar, sabe o quê? Que você vai ter que pagar? Você vai ter que sentar a bunda na cadeira, pegar papel e caneta, que eu quero você com papel e caneta, meu amigo. Eu quero você com papelzinho, eu quero você com caderninho, eu quero você com a canetinha para você aprender de uma vez por todas. Porque, sendo bem sincero, talvez essa imersão não seja para gente preguiçosa. E se você é preguiçoso, talvez realmente não seja para você.
Porque lá eu vou te ensinar como que você vai encurtar de 5 a 10 anos a sua aposentadoria. Não tô falando que você vai aposentar em 5, 10 anos, não. Tô falando que você vai encurtar o período da sua aposentadoria. Se você fosse demorar 40, vai demorar 35. Se fosse demorar 30, você vai demorar 25. Se fosse demorar 15, você vai demorar 10. Porque com o conhecimento, cara, você consegue aumentar demais essa rentabilidade. Só de ter o conhecimento. Ó, nesse vídeo aqui você já teve um conhecimento. Só de ter o conhecimento de saber que, sim, uma carteira diversificada rende muito mais do que o Selic, do que 100% CDI. Isso porque o Selic e o 100% CDI aqui no Brasil rende pra caramba, né? É diferente lá dos Estados Unidos, que rende muito pouquinho. E as ações lá rendem muito mais do que as ações aqui, no quesito de risco e retorno. Mas aqui, uma estratégia que envolve pagamento de dividendos te entrega uma segurança maior do que você investir só em empresas de valorização. E além disso, você tem uma rentabilidade muito boa, que não faz sentido você não ter esse conhecimento. Eu não sei você, né, cara? Eu não faz sentido eu continuar vivendo e trabalhando, suando, para ganhar meu dinheirinho, para poder investir meu dinheiro mal. Ou então para não investir. E chegar lá no momento em que, teoricamente, eu teria que ter dinheiro guardado pra, sei lá, cuidar da Ingrid, cuidar da Sara, que nasceu, não sei quantos filhos eu vou ter, né? Eu queria ter 7, vamos ver se eu vou conseguir. Tem que ter 7 pra ajudar o INSS, porque senão não vai existir mais trem. Quando eu chegar lá, eu quero ter uma vida mais tranquila. Eu quero ter que gravar menos vídeo. Eu quero ter que fazer menos live. Eu não quero ter que abrir grupo de pergunta de mentoria. Pô, a última vez que eu abri grupo de pergunta de mentoria, eu respondi 1000 perguntas dos alunos em áudio. 12 horas por dia respondendo pergunta. Loucura. Não quero fazer isso quando eu tiver mais velho. Não tô falando que eu vou parar de trabalhar. E nem tô falando pra você que você vai investir pra se aposentar e ficar só de perninha cruzada. Não, não, não. Você vai ter que trabalhar, mas você vai ter um complemento de renda absurdo que quem não investe não teria. E principalmente, quem não investe bem também não teria. Quem investe meia boca vai ter. Mas quem investe bem vai ter muito melhor. Então, sabendo aqui, e calma, que eu sei que eu tô comparando com 100% CDI, a gente já vai ajustar isso aqui, tá? Sabendo aqui que uma carteira diversificada com correlação negativa, e olha que essa correlação negativa aqui dessa carteira nem tá ideal, como eu ensino no Crack e como eu vou te ensinar no Projeto Yield. Se você quiser aprender de graça, sem pagar um centavo, vai ser 6 horinhas de conteúdo. 2 coca 2 litros, saquinho de pipoca, vai dar pra amassar nesses 3 dias aí. 11, 12, 13. Se inscreve aqui no QR Code, acho que ele tá do lado de cá, que eu sempre aponto aqui, né? Acho que ele tá do lado de cá. E tem o link na descrição também, se você quiser participar, tá? E é só se quiser estudar. Não quiser estudar, nem se inscreve. Não quiser estudar, não se inscreve. Eu tô fazendo negócio de graça, vou ficar lá gravando 2 horas de live, explicando coisa que eu só deveria explicar dentro da mentoria. Se tiver desinteressado lá, sinceramente, vamos fazer um acordo de cavalheiros. Vai assistir sua sériezinha na Netflix, vai assistir sua sériezinha lá, sei lá, quantos streamers você paga, né, no YouTube, sei lá, em qualquer lugar. Mas dito isso, pra gente finalizar o vídeo, eu vou te falar das vantagens e desvantagens da caixinha, das vantagens e desvantagens da carteira, beleza? Qual que é uma desvantagem da caixinha? Que, inclusive, vou deixar o print aqui daquele vídeo que a gente gravou no início aqui da tela. Esse detalhe aí, cara, do vencimento de 12 meses. Então, os contratos renovam de 12 em 12 meses. Sabe uma coisa que você não viu nesse gráfico aqui, ó? E uma coisa que você não viu neste gráfico aqui também de 120% CDI? Sabe uma coisa que você não viu? Ó, vou até fechar tudo aqui, ó. Vou deixar só os 120% CDI. Uma coisa que você não viu aqui é que aparentemente, você investiu na caixinha turbo em 1996 aqui e ela ficou rendendo até 2026. Isso é certo? Não, por conta desse detalhe aqui dos vencimentos dos 12 meses. A caixinha ela vence de 12 em 12 meses. O que significa isso, Léo? Significa que o Nubank, ele corta o seu rendimento em um ano, força o seu saque e depois pega o dinheiro do seu saque e reinveste de novo na caixinha outra vez. Ué, não, mas não poderia só manter? Sim, poderia só manter. Mas ele faz isso para poder ter realmente um investimento ali em 2 meses. Tem algumas outras justificativas que não cabe aqui agora. Mas qual que é o problema disso, Léo? Não entendi. Se ele vence, mas eu reinvisto automaticamente, ela já reinveste automaticamente. Qual que é o problema? O problema, meu amiguinho, é que quando você faz um resgate dentro da renda fixa, você segue essa tabela aqui de imposto de renda, ó, que vai de 22,5% até 15%. No caso, no resgate de um ano, 12 meses, se for 365 dias certinho, você vai pagar 17,5% de imposto de renda. Então imagina que você investiu R$1.000, aí ele foi rendendo, deu R$1.140, ganhou R$140 de lucro. Se não tivesse resgate, esse 1.140 comporia a rendimento do próximo ano. O juro composto é isso, né? Agora você vai ter o rendimento não só sobre os 1.000, mas sobre os 1.140. O juro vai render juro. Isso que é juro sobre juro, né? Então o 140 potencializaria o seu ganho no próximo ano. Só que o 140 é lucro. Quando tem o resgate, tem que pagar 17,5% de imposto. Aí o 140 vira quanto? 120 e poucos. Então você entra no segundo ano, não com 1.140, mas com 1.120, 1.110. Isso diminui um pouquinho sua rentabilidade. Então aqui o correto do gráfico mesmo era tipo assim, ó. Vai um ano, cai. 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 E assim sucessivamente. Ele vai subindo, né? Porque vai entregando rendimento sim. Só que
Se não tivesse esses cortes, ele renderia muito mais. Eu fiz até aqui simulações desses gráficos, tá? Olha só, caixinha 110% CDI, com vencimento anual e sem vencimento. Ó, com vencimento anual você rende bem menos, desde 2018 até 2026, a mesma janela de tempo, né? Consegue ver que tem essa diferença. Ah, mas 115, tem mais diferença ainda. Sempre vai ter mais diferença. É óbvio que o rendimento final vai ser maior porque rende mais, né? Mas você consegue perceber aqui, por exemplo, que ó, o rendimento sem vencimento de 110 é maior do que o rendimento com o vencimento do 115. 10 mil se transformariam em 20.228, sem investimento seria 21.422. Você perdeu R$1.000 nessa brincadeira desse vencimento anual da caixinha. Isso é uma desvantagem da caixinha. Mesmo a caixinha de 120, consegue perceber que deveria ser 22.174, mas fica 20.926 por conta desses vencimentos. Então, uma das desvantagens é que você não consegue escolher o vencimento do seu título. Ele vai vencer sempre em um ano. Das ações, eu sou obrigado a vender as minhas ações ou eu sou obrigado a vender meus fundos imobiliários em um ano? Não, eu posso ficar com eles o tempo que eu quiser. É óbvio que eu vou ser obrigado a vender isso partindo da minha própria atitude se o fundo imobiliário ou a ação ficar ruim. Eu não quero deixar meu dinheiro lá. Vou te ensinar também quando que você deveria vender. A gente tem um módulo dentro da mentoria só sobre quando devo vender a ação. Quais são os passos? 18 aulas lá, só ensinando quando vender. Muita gente ensina como comprar, inclusive no projeto Yield, vou te ensinar a comprar de maneira profissional, mas sobre vender tem muita gente que não ensina, né? O que é algo muito importante também. Às vezes você tem que capturar rendimento, às vezes tem que sair de coisa que é ruim, tem que ter esse conhecimento aqui também. Qual que é a segunda desvantagem para os espertos? Qual que é a segunda desvantagem da caixinha da Turbo? Pô, você só consegue investir 10 mil. Você vai ficar só com 10 mil mesmo? Sua carteira? Vai passar 30 anos só com 10. Faz sentido eu ter os 10 mil lá na caixinha da Nubank? Pô, o Kraken, o primeiro K vem de caixa. Vamos supor que eu tenho 100 mil. Desses 100 mil, 10% ia pro caixa, então. Esses 10 mil pode estar na caixinha Turbo? Óbvio que pode. Agora, se eu tenho 500 mil reais investidos já, que você vai ter. Você pode não ter agora, mas você vai ter. Você começa a investir agora, permanece aí 15, 20 anos, uma hora você vai ter dinheiro. Pelo menos, se você fizer as coisas bem certinho, teria 500, talvez 500 mil seja pouco para você, 1 milhão, 2 milhões, depende da sua renda e do quanto você investe e na rentabilidade que você tem. Mas perceba, com 500 mil, se é 10% de caixa, pô, eu já tenho que ter 50 mil em caixa agora. 20% em caixa, tem que ser 100 mil. 100 mil dá para colocar tudo na caixinha Turbo? Não dá. Então essa é uma limitação muito grande. Dentro das ações, você pode, pô, você não tem limite para colocar dinheiro nessa, a não ser que você comprar a ação inteira. Aí você precisa de alguns bilhões, muitos bilhões. Não dá para fazer essa comparação, a gente tem muito mais liberdade aqui na carteira diversificada mesmo. Outra limitação, você só tá garantido pelo FGC até 250 mil. Ah, não, mas na carteira diversificada eu não tenho garantia. É verdade, você não tem garantia. Por isso você tem mais rentabilidade. Então, a partir do momento que você passa de 250 mil, você não tem mais aquela segurança da renda fixa que você teria, teoricamente, se estivesse obedecendo o teto do FGC. Então, você vai ter menos rentabilidade porque está na renda fixa, mas você vai estar correndo um risco da instituição bancária. Que a instituição bancária está o quê? Na renda variável. Se você passa muito ali do FGC, você está correndo risco sobre aquele excedente. Você está lá com 250 mil no Nubank, 260 mil, pô, esses 10 mil a mais está correndo risco. Tem gente, muito aluno que deixa 1 milhão no Nubank, 1 milhão no C6, 1 milhão no Banco Inter, tá correndo risco. É melhor deixar no Tesouro. Aí vai pro Tesouro Selic, é melhor. São instruções que você precisa ir pegando para você conseguir montar uma carteira eficiente, né? Com o menos risco possível. Ah, Léo, então a caixinha só tem desvantagem? Não, tem vantagem pra caramba. Rende 120% CDI, que é absurdo. É uma instituição bancária que, teoricamente, tem os seus créditos. Hoje é a terceira maior instituição bancária aí da América Latina, muito grande no Nubank, então. Você tem uma segurança do FGC, é óbvio, isso é uma vantagem também. Você tem a vantagem de ser rendimento diário e de resgate imediato nas ações, você não tem isso. Na carteira diversificada você não tem isso. Por exemplo, se eu quero sacar hoje o meu dinheiro e a ação tá caindo, eu vou perder dinheiro. No pós-fixado eu vou perder dinheiro? Não, no pós-fixado eu nunca perco dinheiro, nunca perco dinheiro. Então tem esses riscos, né? A diferença é essa. Essa aqui são as vantagens da caixinha. Agora, quais são as vantagens da carteira diversificada? Primeiro, a carteira diversificada te possibilita ganhos muito maiores do que o que você teria na renda fixa. Muito maiores, principalmente se você sabe comprar no momento certinho. Por exemplo, esse momento agora, essa janela de oportunidade que a gente vai ter, que talvez abra mais ainda a janela de oportunidade por causa das eleições, né? Meu amigo, as eleições aí você tem que estar esperto. Talvez você possa fazer ótimos negócios, viu? Você possa fazer ótimos negócios na Bolsa de Valores. É justamente isso, é pra isso que todo mundo fica pedindo, Léo, por que você não faz live? Pô, vou fazer 3 lives agora justamente pra poder te preparar para as eleições, cara. Então, se inscreve aí no Projeto Yield que você não vai se arrepender, não vai pagar nada. Na verdade, você poderia mandar um café pra mim. Segunda vantagem, você recebe os dividendos isentos de imposto de renda. Então você tem um adiantamento de fluxo de caixa, seja ele de vencimento mensal,
trimestral, semestral ou mesmo anual igual a caixinha, só que isento de imposto de renda. Os dividendos são isentos de imposto de renda. E se você recebe em JCP, que você tem que pagar 15% de imposto de renda, dentro da empresa você está pagando menos 15% de imposto de renda. Então é como se fosse isento também. Agora atualizou para 17 mesmo, mas é como se fosse isento também. Você tem muita vantagem em receber JCP. Então esses rendimentos que você recebe das empresas, eles são isentos, o que aumenta muito a sua rentabilidade, porque querendo ou não, o imposto de renda, que mesmo que seja 15%, que é a alíquota mínima, isso come a sua rentabilidade, porque você, Léo, mas eu vou receber o dividendo, vou fazer o que com o dividendo? Eu recebi ele isento, mas ele não está rendendo nada. Você reaporta naquilo que está com a oportunidade. Você consegue, inclusive, otimizar a sua carteira com esses aportes. Então isso é uma grande vantagem da carteira diversificada. Além disso, você está exposto não só no risco Brasil, renda fixa só Brasil, está exposto no risco Brasil. Na carteira diversificada, você está exposto nas grandes empresas dos Estados Unidos, nas grandes empresas do mundo. Por exemplo, você compra um ETF chamado VT, ou World 11, você tem dezenas de milhares de empresas dentro desse ETF, cara. Você tá muito diluído de risco e você tem uma boa rentabilidade também, diversificando seu capital, entende? Então a carteira diversificada, ela veio justamente para poder te dar segurança e fazer você aposentar mais rápido. Eu sempre falo isso pros alunos, né? Porque por mais que você pense que eu não gosto de renda fixa, eu gosto pra caramba de renda fixa. Não é isso não. Inclusive dentro da mentoria, se eu não me engano, deve ter umas 120 aulas só sobre renda fixa. É mais do que os cursos que você compra aí, que vai ter 120 aulas no total, né? Não, é 120 aulas só de fundo imobiliário, 120 aulas só de renda fixa. E dentro dessas aulas de renda fixa, por incrível que pareça, talvez seja um conteúdo que mais clarifique sua mente, porque muita gente acha que renda fixa é fixo, mas não é fixo. Não é fixo. Renda fixa não é fixa. Fica aí essa pulguinha atrás de sua orelha. E é óbvio também que a carteira diversificada não é isenta de risco. Ela tá dentro da renda variável. Então ela varia preço, né? O Banco do Brasil, ele varia o seu preço de acordo com o lucro que ele faz. Como ele tá na renda variável, onde varia o quanto ele consegue vender, varia o quanto ele consegue emprestar. Imagina uma sorveteria. Vai ter meses que ela fatura 30 mil, vai ter meses que ela fatura 10 mil. Isso é renda variável. A renda variou de 30 para 10 mil, entende? Essa renda variou. Se variou, varia o lucro. E se varia o lucro, varia a cotação. Então você consegue ver lá seu patrimônio oscilando. Isso, para bons investidores, é bom. Para bons investidores isso é bom. Quando tem oscilação de preço, você tem a oportunidade de comprar mais barato. É isso que eu vou te mostrar também no Projeto I. Esse Projeto I vai ser absurdo. Nós vamos traçar o plano para você conseguir se aposentar, independente de quanto tempo demore. Porque eu sei que hoje tá um burburinho aí de que você não consegue. Não, você não consegue aposentar com 10 anos mesmo, não. Tem que ser sincero. Você quer investir em bolsa de valores? Não vai aposentar com 10 anos, não, meu amigo. Não vai aposentar. Principalmente se você aporta pouco. Não vai aposentar. É 20, é 30, é 40 anos às vezes, mas vai aposentar, entende? Não tem essa, não consegue aposentar. Inclusive, repassando IPCA, com renda passiva. Se você não quiser trabalhar, você consegue não trabalhar. É óbvio que você vai ter que diminuir seu padrão de vida, mas consegue. Não cai nessas ladainhas, não. Não cai nessas ladainhas, não, de terrorismo, né? É igual existiu o terrorismo nutricional, né? Hoje tem muito nutricionista aí tentando desfazer esses mitos do terrorismo nutricional. Existe também o terrorismo na finança, né? É isso mesmo, né? A gente sempre tem. Dá muito mais hype ser conspiracionista, terrorista e usar a máscara de realista, não é verdade? Realista mesmo é quem faz conta. Realista mesmo é quem te prova histórico, estatística, inclusive mostra na prática como que faz, né? Isso que é realismo. Mas te dando um conselho do fundo do meu coração. Estude pra você aportar seu dinheiro, tá? Não chuta o balde e gasta tudo, não. Senão você vai sofrer, cara. Eu falo isso porque, meus avós não tiveram conhecimento suficiente para poder entender isso. E talvez eles tiveram uma situação financeira muito mais difícil, né? Você pode perceber se você olhar para suas gerações passadas. Em geral, meu bisavô teve uma vida muito mais difícil que a do meu avô teve uma vida muito mais difícil que a minha mãe teve uma vida muito mais difícil que eu. E se Deus quiser, a senhora vai ter uma vida mais fácil que a minha. Então, a tendência é que realmente as suas gerações vão melhorando. E se ainda não melhorou no seu caso, você é o responsável por fazer ela melhorar. E tem que pôr pressão mesmo. Não tem dessa não, tem que pôr pressão mesmo. E eu sempre lembro de um meme, né? Esse meme é muito bom, velho. Muito gente boa, mano. Tá louco. Vou ver se eu acho ele aqui, eu vou deixar ele aqui. Mas se você não aportar, meu amigo, de todo jeito o tempo vai passar. Os 30 anos vão passar de todo jeito. Você pode escolher chegar nesses 30 anos com um pouquinho mais de dinheiro ou sem nada. O que você prefere? Eu prefiro chegar com um pouquinho mais de dinheiro. Então estude pra você fazer sua carteira diversificada. Estude pra você fazer uma carteira que vence as crises. Estuda pra você fazer uma carteira que te rende acima da média. Não é tão difícil. É trabalhoso. Não vou falar pra você que não vai te cansar, que vai ter momentos que você não vai ter preguicinha, que vai ter momentos que você vai preferir ficar deitado, e tudo bem, você pode ficar deitado, às vezes pode pular um dia de estudo. O problema é você ficar sempre deitado, você ficar sempre com preguicinha. Se você quiser aprender um conteúdo absurdo, gratuito, se inscreve aí no Projeto Yield. Falou, tamo junto.